Olá, seja muito bem-vindo para a nossa leitura da Bíblia com a série. Hoje nós vamos terminar juntos o livro de 2 Samuel, partindo do capítulo 15 ao capítulo 24. E nessa porção aqui do texto nós vamos ver uma rebelião de Absalão em relação a Davi. Absalão, filho de Davi, ele se conclama rei. E ele faz isso começando traições na porta do palácio real, né? Dizendo, se você tivesse um rei como eu, olha, cuidado. Cuidado com aquelas pessoas que te levam a questionar suas lideranças espirituais. Cuidado com as pessoas que te levam a desdenhar de quem Deus colocou sobre a tua vida, porque elas vão ser destruição. Cuidado, 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 cuidado. Davi era um rei segundo o coração de Deus, mas Absalão desejou tomar à força o reinado do seu pai. Ele faz todo um projeto para que isso aconteça. Ele pede autorização para ir para Hebrom, porque ele fala que vai, fazer um sacrifício, mas na verdade, quando ele chega lá, ele manda mensageiros dizendo que agora ele é rei e ele vem para tomar posse de Jerusalém. E Davi, ele sai, deixa algumas concubinas e ele sai. E quando ele sai de Jerusalém para tentar lutar, para ter uma estratégia, ele se vê diante de situações de pessoas que não aceitavam, Davi no trono. E ele, em momento algum, ele vai murmurar, em momento algum ele vai escarnecer, mas ele diz: Deus, olha para o meu coração inocente. Nós precisamos aprender muito com Davi em muitas coisas, porque muitas vezes as situações elas acontecem, nós não sabemos o porquê, nós não merecemos passar por elas. Davi ele vem dizer: Deus, o Senhor vai ver a inocência do meu coração, o Senhor vai dar para mim, ó Pai, a estratégia. Tanto que a pessoa que estava com Absalão e ele estava dando conselhos para Absalão contra Davi, Davi faz uma oração pedindo a Deus que os conselhos dele sejam loucura. E o Senhor escuta a oração de Davi e dá a ele uma estratégia. E nessa estratégia o Senhor dá a vitória para Davi, porém Absalão acaba morrendo nessa guerra. Nós vamos entender que nada foge ao poder e ao controle de Deus na nossa vida, se nós deixarmos a nossa vida no poder e no controle de Deus. Se Davi tivesse perdido a cabeça, ele teria tirado o controle da vida dele das mãos do Senhor. Nós não podemos, em momentos assim de tristeza, de angústia, de dores, de lutas, nos envolvermos com as mentiras e com as distrações do inferno. Se tem uma coisa que o inferno sabe fazer, é distrair uma pessoa. Então ele vai te ofender, ele vai te acusar, ele vai te dar temores, receios, porque ele vai querer te distrair. Faça como Davi, vai andando e mesmo que chorando, mas vai declarando a presença de Deus na tua vida e a intervenção de Deus na tua vida. A morte de Absalão foi uma morte assim tão estranha, porque ele tá passando, ele se prende numa árvore e alguém tem coragem de ir lá e matá-lo, mesmo sabendo que o coração de Davi não desejava a morte de Absalão. Tanto que quando isso acontece, Davi chora, Davi lamenta. O chefe do exército acorda Davi e diz: Ei, Deus te deu um grande livramento, é hora de você ir lá se posicionar, senão você vai perder tudo o que Deus te deu. Nós precisamos ter esse equilíbrio, que Deus possa te dar equilíbrio. Existem perdas que nós vamos viver que nós não queremos, mas elas são necessárias para que tudo bem de Deus se mantenha na nossa vida. Então, assim como Davi precisou perder Absalão, algumas coisas nós vamos precisar perder para que nós não venhamos a perder todo o bem de Deus na nossa vida. Assim que Davi recupera o seu trono, nós já estamos aí no capítulo 21, Davi vinga a causa dos gibeonitas que foram humilhados por Saul. Então, Davi vai lá e restitui aquilo que lhes foi perdido, nas mãos de Saul, trazendo ordem sobre Israel. Saiba que todo mal que nós plantamos
nós vamos colher, gente, todo o mal. Então, confia no Senhor e faça o bem, porque Deus vai poder te dar só a colheita daquilo que você plantou. Deus não pode te dar uma colheita do que você não plantou. Então, mesmo em momentos difíceis, plante o bem e Deus terá sempre algo para colocar na tua mão, um bem de Deus para você colher. Que em nome de Jesus, nós venhamos em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo na nossa nação, colher o bem que plantamos na presença de Deus, a interferência de Deus nas nossas vidas. Davi, ele vai então batalhar mais algumas batalhas contra filisteus, gigantes filisteus, e ali ele escreve as suas canções no capítulo 23, palavras finais de Davi, fala sobre os gigantes e os valentes de Davi, e no capítulo 24 nós vemos Davi mandar fazer um censo. Deus não gosta que haja uma contagem do povo, né? E isso trouxe uma maldição sobre aquele povo, e Davi assume aquela dor e ele diz: é melhor eu ficar debaixo da maldição de Deus do que da maldição de um homem. Então vem uma praga e mata muitas pessoas. Mas perto das terras de Araúna, o anjo aparece, Davi conversa com ele, ali o Senhor aceita uma oferta de Davi. Sabe que quando nós vamos ver pessoalmente esse lugar, aonde é construído um altar para o Senhor em Araúna, é muito próximo de onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque para o Senhor no Moriá. E tudo para Deus tem um sentido muito especial, embora Davi não tivesse essa visualização naquele momento, Deus estava vendo todas as coisas. Nós precisamos compreender que Deus sabe o lugar, o momento e a maneira certa de mudar a história da nossa vida. Então, às vezes a gente fica, tem que acontecer isso aqui agora. Não, deixa Deus te dar o lugar, o momento e o jeito certo. Você vai descobrir que as coisas feitas do jeito certo de Deus, elas resolvem de verdade a nossa vida. Nós terminamos aqui 2 Samuel com uma verdade muito linda de Davi. O rei Araúna oferece aquele lugar para Davi, mas Davi ele tem uma frase que precisa ser a frase da sua vida: não darei a Deus algo que não me custe. Tudo que nós ofertamos para Deus precisa custar nosso tempo, nossa alegria, nossa esperança, nossa fé, nosso amor, nossa entrega, nossa vida, senão não tem sentido. E hoje eu faço esse convite para você. Muda a sua vida, entrega algo para Deus que te custa, que tem valor para você. Faça algo para Deus que tem o valor da sua própria vida. Que Deus te abençoe. Nós seguimos para os próximos livros do Antigo Testamento. Vem conhecer a Bíblia com a Ser. Que Deus te abençoe.